Nos últimos dias, a Rússia tem tido destaque nas notícias internacionais. Uma votação reconduziu Vladimir Putin à presidência para mais um mandato de 6 anos. Esta reeleição foi contestada por opositores de Putin e pelo Ocidente por considerarem que não há na Rússia espaço para uma democracia funcional. Isto acontece numa altura em que há sinais de retorno da influência da Rússia em África, com risco de ter impacto em democracias ainda em formação. Exemplo disso é a presença militar russa em partes do Sahel, sob liderança de generais que chegaram ao poder por via de golpes. Como poderão ser as relações Rússia-África nos próximos tempos? Está a iniciar o nosso África Agora. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo, Amâncio Miguel. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, dia 22 de março de 2024. Para falar sobre as relações África e Rússia, temos especialista de relações internacionais, o Dr. Carlton Cadeado, da Universidade Joaquim Chissano. O Dr. Carlton Cadeado é professor de Relações Internacionais da Universidade Joaquim Chissano, em Maputo, Moçambique. Damos para já as nossas boas-vindas. Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco para falarmos de política internacional. Muito obrigado pelo convite. Comecemos assim, na década de 1990, Mikhail Gorbachev implementou as políticas de reforma, nomeadamente a Glasnost, que é a abertura, a perestroika, que é a reestruturação, dando no final de isso tudo o fim da Guerra Fria e também o fim da União Soviética. Se o permitir, Carlton, comecemos por uma questão de conceito e aqui convido-me a uma breve aula de 2 minutos de história sobre o que é que foi a Guerra Fria, se calhar recordar na pele de professor o que é que foi essa fase da história mundial. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer, uma grande honra estar neste programa. Eu diria, de forma simples e direta, que a Guerra Fria foi uma confrontação geopolítica e geoestratégica entre duas grandes superpotências num período a seguir à Segunda Guerra Mundial. O que significa uma competição geopolítica e geoestratégica? Significa dizer que duas grandes superpotências da altura, Estados Unidos da América e a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas estavam a competir pela influência global no mundo. E essa influência global no mundo, do ponto de vista geopolítico, significava que estas duas potências queriam exercer influência em espaços geográficos ao nível do mundo para ter acesso aos recursos estratégicos importantes para o seu desenvolvimento econômico. Mas também queriam ter acesso a esses espaços geográficos para poder exercer a sua influência militar, colocando lá presença militar, de modo a que eles pudessem se proteger em caso de alguma confrontação. Mais do que ser uma luta geopolítica, que significa o uso da geografia para obter fins políticos, mais do que o uso da geografia, que é a geoestratégia, usar a geografia para obter para fins militares, estas duas superpotências usavam a sua ideologia, quer capitalista, quer socialista, para penetrar nos espaços a nível global e, dessa forma, consolidar a sua presença e fazer vencer a sua posição de potência no mundo. Isto aconteceu numa altura em que a competição geopolítica era mais feita por meio de competição militar, a tal ponto que estas potências não hesitavam em patrocinar, caso fosse necessário, guerras em espaços onde eles tinham interesse.
Tudo isto para evitar uma confrontação direta entre as duas grandes superpotências, porque essas duas grandes superpotências dispunham e dispõem até hoje de um poder nuclear perigoso capaz de destruir o mundo ou a humanidade. Nessa altura, em 1990, na década de 90 em particular, na sequência depois da implementação da Perestroika e Glasnost, surgiram, e coloco aqui aspas, novos países, terminaram guerras em Angola e Moçambique, acabou o apartheid, países da África subsaariana que viviam em ambientes de partidos únicos tiveram a abertura democrática seguindo modelos ocidentais e também mais apoio ao desenvolvimento por parte do Ocidente. Pelo que viu nesses países como Angola, Moçambique e Etiópia, que tinham muita influência comunista, como foi o corte desse quase cordão umbilical em relação ao modelo da União Soviética, se é que houve de facto corte em termos ideológicos? O que o Omanski coloca é um ponto extremamente importante do ponto de vista histórico, porque estamos a falar de países no mundo que viviam a influência bem presente do socialismo, do comunismo, entre aspas, que nunca chegou a acontecer. Em oposição a outros países que viviam na influência capitalista, liberal. Não é? E aqui é melhor que nós usemos o conceito liberalismo, porque era o liberalismo político, que representa a democracia, e o liberalismo econômico, que representa o capitalismo. E a ideologia principal é. E interessante é que muitas vezes as pessoas, quando falam de Guerra Fria, falam de luta ideológica. Mas a luta ideológica era um mecanismo para atingir os objetivos geopolíticos e geoestratégicos. Então, quando termina a Guerra Fria, para uns simbolizada no ano de 1989, quando caiu o Muro de Berlim e se deu a reunificação da Alemanha, para outros, em 1991, simboliza o fim da Guerra Fria, quando a URSS morreu, deixou de existir, desmembrou. Os países que estavam sob influência do socialismo embarcaram para um processo de democratização, embarcaram para um processo de liberalização. Por isso é que eu prefiro dizer um liberalismo como uma ideologia para ir para a dimensão política e para a dimensão econômica. Quando acontece este fim da Guerra Fria, na década de 90, assumiu-se que triunfou o liberalismo e o socialismo ficou derrotado. Nesta altura, lembramos do famoso texto do senhor Francis Fukuyama, que dizia o fim da história e o último homem, para significar que o liberalismo venceu. Não há nenhuma outra ideologia no mundo capaz de desafiar a ideologia liberal e que todo mundo seria liberal. A universalização do liberalismo, quer na dimensão política, quer na dimensão econômica. E, de facto, aconteceu isso. Aconteceu isso em Moçambique, aconteceu isso em Angola, aconteceu isso em Etiópia, em vários países do mundo, à exceção de alguns países que não foram completamente para a via do liberalismo, do tal processo de democratização, não é? Como, por exemplo, a China. De uma ou de outra forma, eles foram para o processo liberal, mais na dimensão econômica e nunca na dimensão política. Há alguns que dizem que a China nunca foi para nenhuma dessas dimensões, porque ela sempre foi economicamente liberal. Só politicamente é que esteve no lado da ditadura. Então, por outras formas, também podemos dizer para algumas pessoas a Guerra Fria era uma luta entre a ditadura e a democracia. A luta entre o capitalismo e o socialismo. Mas eu continuo a dizer que era mais uma guerra geopolítica e geoestratégica. Em relação aos países que adotaram o liberalismo político, como Moçambique, não há dúvidas que hoje Moçambique é um país liberal, com muitas características de liberalismo, mas nunca abandonou por completo a vertente socialista.
É só ver, por exemplo, nos estatutos da Frelimo, que é o partido dominante, o partido no governo, desde a independência aqui em Moçambique, existem lá traços que mostram claramente que a veia socialista, o ideal socialista prevalece. O que significa combinar as mais-valias do socialismo e do capitalismo. Quem quiser ver isso na profundidade pode ver as constituições de Moçambique desde 1990 até hoje. Há de reparar que há lá uma mistura de valores socialistas e valores do capitalismo, valores da democracia, mas a ditadura saiu. O mesmo se pode dizer em Angola, o mesmo se pode dizer na Etiópia, tá? No mundo inteiro em que a democracia prevaleceu. E ao dizer que a democracia prevaleceu, do ponto de vista geopolítico, estamos a dizer que a luta geopolítica e geoestratégica foi vencida pelo Ocidente e a Rússia da URSS perdeu a guerra. Mas se isso é verdade hoje, podemos discutir. No meio disto tudo, professor Carlton, a Rússia manteve as embaixadas abertas em África, mas nos últimos anos é que se fala mais desta presença russa. Por que será? Há uma razão de interesse nacional. E aqui eu gostaria de perder um segundinho só a explicar o que significa este interesse nacional. Interesse nacional, sobretudo as várias categorias. Nós temos o interesse nacional supremo, que tem muito a ver com a existência do Estado, a sobrevivência do Estado. O que significa dizer que qualquer Estado, quando percebe uma ameaça contra a sua existência, é capaz de mobilizar todo tipo de recursos e esforços para garantir a sua existência. E isto não é por acaso. É que nas relações internacionais há Estados que morreram. E um dos exemplos é esta, a URSS. Se viermos aqui para a África procurar nos Estados do tempo antes da colonização, esses Estados desapareceram, morreram. Então, os estadistas dos Estados sabem que existe o perigo de morrer. Então, quando termina a Guerra Fria, em 1989 ou em 1991, dependendo do marco que cada um procura, a Rússia entrou num período crítico em que percebeu que a existência do Estado estava ameaçada. Porque caiu a URSS, surgiram movimentos secessionistas, significa dizer que queriam se separar da Rússia. O exemplo mais concreto é da Chechênia, e que se esse movimento triunfasse, havia perigos de outros movimentos dentro da Rússia também pedirem a secessão e desmembrar-se a Rússia por completo. Então, perante este problema de existência, que é um problema existencial do interesse supremo russo, a Rússia tornou-se um país mais virado para dentro de si e menos engajado em objetivos geopolíticos e geoestratégicos distantes da sua fronteira contra o objetivo principal de sobrevivência. Há de reparar que, nessa altura, a Rússia se focalizou muito nos seus problemas domésticos para consolidar o Estado e consolidar a sua influência nas fronteiras próximas do Estado russo, como uma forma, como um mecanismo de garantir que os vizinhos próximos não fossem uma ameaça contra a sua existência. Porque em segurança, em estudos de relações internacionais, em diplomacia, a gente diz que a ameaça é sempre mais potente quanto mais próximo. E naquela altura da década de 90, os americanos, o Ocidente, fez um movimento fantástico, avassalador, para se aproximar o mais próximo possível das fronteiras russas, impondo, entre aspas, o capitalismo, impondo a democracia, que eram contrários à forma de ser e estar da Rússia, que ainda estava a recuperar da derrota da Guerra Fria e também da imposição da democracia no seu próprio Estado. Então, a Rússia largou a influência global que tinha para se concentrar nos problemas domésticos.
Este é o África Agora. A Rússia rebatizou o seu grupo paramilitar Wagner como um corpo expedicionário que está agora sob controle do braço de inteligência militar de Moscou e a força está a oferecer um pacote de sobrevivência do regime aos regimes considerados autocráticos em África, isto de acordo com o relatório da Royal United Service Institute da Grã-Bretanha. Vamos à reportagem, depois voltamos à conversa com o Dr. Carlton Cadeado. O grupo paramilitar Wagner da Rússia esteve ativo em vários países africanos, incluindo a Líbia, onde os seus combatentes ajudaram o general Khalifa Haftar em troca de acesso ao petróleo e ao gás líbios. Foram frequentemente acusados de cometerem violações de direitos humanos. Em junho do ano passado, o chefe de Wagner, Evgeny Prigozhin, liderou um motim falhado contra Moscou e o grupo foi dissolvido. 2 meses depois, Prigozhin morreu num acidente de avião. O Kremlin ficou assim perante o dilema. O que fazer com as operações da Wagner em África? Alexander Danieliuk, do Royal United Service Institute. Depois do chamado motim, foi tomada a decisão de que seria melhor ter as operações mais internamente do que em regime de outsourcing. De acordo com uma análise do Instituto Real dos Serviços Unidos da Grã-Bretanha, Moscovo rebatizou o Grupo Wagner como o Corpo Expedicionário da Agência de Informação Militar Russa, o GRU, com o objetivo de recrutar mais 40 mil soldados para servir na força. O seu objetivo é garantir os interesses russos no estrangeiro, incluindo o acesso a recursos minerais, reduzindo simultaneamente a vulnerabilidade de Moscou às sanções ocidentais, segundo o relatório. O que estão a fazer é apenas expandir o colonialismo nos países do sul global. Neste momento, estão muito concentrados nos países africanos, mas também têm planos para a América Latina e alguns países asiáticos. Terão também tecnólogos políticos, peritos em meios de comunicação social, oficiais dos serviços secretos especializados em guerra política e operações econômicas. Portanto, praticamente tudo para poderem não só infiltrar-se nos países do sul global, mas também estabelecer regimes pró-russos nesses países. Moscou está a comercializar ativamente esta oferta junto aos governos africanos. Vendem este conceito como um pacote de sobrevivência do regime. O relatório do Instituto afirma que a Rússia ajudou a fomentar golpes militares em partes de África e está agora a tentar desalojar a influência ocidental. A França e outras nações europeias enviaram tropas para o Mali em 2013 para ajudar a combater uma insurreição islâmica, mas foram retiradas em 2022 após um golpe militar. Uma força de manutenção de paz da ONU também se retirou no ano passado. Várias centenas de combatentes apoiados pela Rússia estão agora no Mali a apoiar a junta. Moscou também apoiou governos militares no Níger e no Burkina Faso. Em declarações quarta-feira, o presidente russo Vladimir Putin negou qualquer plano para expulsar a influência ocidental da região. Para ser sincero, de um modo geral, não temos tarefas nacionais a nível do Estado russo. Estamos apenas a ser amigos deles, nada mais. O relatório do Instituto Britânico contesta esta afirmação e diz que o novo corpo expedicionário da Rússia mostra que Moscou decidiu finalmente desafiar explicitamente o sistema internacional. Obrigado, Ana Guedes. Voltamos agora à conversa com o professor Carlton Cadeado, professor de Relações Internacionais na Universidade Joaquim Chissano, em Maputo, Moçambique. Vimos aqui a perspectiva ocidental da presença russa no continente africano e no próprio continente africano. Professor Carlton, como é que essa presença militar russa é vista e que riscos pode representar? Há duas coisas que vale a pena salientar. Primeiro, é que há um descontentamento escondido, por vezes bem explícito, dos países africanos em relação a políticas do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos da América, contra alguns países africanos. Esse é um dado adquirido e que os americanos têm que investir em investigar muito mais sobre isso. E também há um sinal de desvio ou retorno à Rússia por causa de uma vantagem que os russos têm da história, que é o facto da Rússia ter investido muito dinheiro e muita solidariedade a ajudar os países africanos a se libertarem da influência
ocidental, especificamente do colonialismo. Então, perante o anti-ocidente, a Rússia é vista como uma salvação. Para além da Rússia, encontramos também a China. Agora, no meio destas duas visões, há também um sentido bem presente e claro dos países africanos, segundo o qual ninguém deve, e sublinho esta palavra, ninguém deve confiar apenas num único parceiro. Ninguém deve confiar apenas na Rússia e ninguém deve confiar apenas no Ocidente. Porque quer a Rússia, quer o Ocidente, ambos se guiam pelos seus interesses nacionais e por causa desses interesses nacionais, os Estados africanos percebem que nas relações internacionais não há almoço gratuito, não há amigos permanentes, o que existe são interesses nacionais, são interesses e cada um preserva os seus interesses. Aqui há um princípio que dito em francês faz muito sentido e podemos traduzir depois para várias línguas, que significa dizer tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'intérêt. Tu n'as pas d'intérêt, tu n'as pas d'amis. If you don't have friends, you don't have interest. If you don't have interest, you don't have friends. Se tu não tens amigos, não tens interesse, não tens amigos, mas no final do dia o que tu tens são interesses. E é isso que tu tens que usar, ou é isso que os Estados devem usar, os serviços devem usar, para se guiar na condição das suas ações no meio externo. E é isso que os africanos estão a fazer hoje. Conversam, falam, interagem com o Ocidente, mas também conversam, interagem com a Rússia e aproveitam-se desta confrontação entre os dois para tirar os dividendos na atualidade. Ao contrário do que acontecia no passado, na Guerra Fria, em que os países tomavam partido. Há aqui a situação do Níger, onde neste momento pode-se considerar um impasse. O regime militar quer terminar a cooperação militar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma base de drones no Níger e uma das críticas que é feita tem em linha o que o Calton acaba de dizer, que os americanos querem impor regras no que toca à amizade. Quero comentar isto e, por outro lado, uma pergunta de seguimento. Uma das questões que os líderes africanos não gostam são críticas em relação aos direitos humanos que o Ocidente faz, o que a China e a Rússia, pelo menos, não fazem abertamente. Sem dúvida, eu gostaria de começar por aí primeiro. Hoje, todos nós olhamos para os direitos humanos, estamos a ver os direitos humanos numa dimensão bastante restrita, bastante focalizada na dimensão dos direitos civis e políticos. Estou a falar de direito ao voto, liberdade de expressão, liberdade de associação, direito a expressar-se livremente em qualquer espaço político, né, até de criticar. Há um foco nisto, violência das instituições contra os indivíduos. Mas há um foco também que é importante e é negligenciado pela dimensão do Ocidente. Estou a dizer isto segundo a narrativa dos africanos, que é a dimensão socioeconômica, são os direitos econômicos. Porque nós sabemos que qualquer regime liberal dá mais primazia aos direitos civis e políticos em detrimento dos direitos econômicos e sociais. Uhum. O que significa dizer que, olha, para a democracia ocidental, você pode criticar, dizer tudo, insultar ao político, mas nunca deve desafiar o econômico. E é isto que nós precisamos hoje aqui no continente africano. Que o econômico seja desafiado para poder trazer o bem-estar econômico e social aos africanos. Ao contrário do regime socialista, em que os socialistas, os ditadores, dizem claramente, não criticam o político, criticam o econômico. A gente vai lhe dar todos os direitos econômicos e sociais, mas não peça nada que seja político para não desafiar o político. Nós estamos perante dois sistemas aqui, em que o capital, o capitalista, o liberal,
dá mais primazia e valoriza mais o poder do econômico, enquanto o socialista, o ditatorial, entre aspas, valoriza mais o político. Então, hoje as pessoas voltam para o passado. E aqui vou pegar o exemplo de Moçambique. No tempo passado do socialismo aqui, as pessoas tinham uma barra de sabão, 5 litros de óleo, uns 2 quilos de sal, 1 quilo de açúcar. Pelo menos tinha uma comida à mesa. Pouco, mas tinha. Entretanto, não tinham liberdade política. Hoje, as pessoas têm das mais variadas liberdades políticas e até abusam dessa liberdade política, mas não têm a comida à mesa, o mínimo. Então, estamos nessa discussão hoje. O que é que nós preferimos? Ter o direito de falar e insultar muito, ou então ter o direito de ter comida à mesa? Que é algo que o capitalista não lhe dá. Porque o capitalismo diz-lhe que, olha, o sucesso e o fracasso é culpa do indivíduo. Então, vá trabalhar, produza, seja eficiente para poder pôr comida à sua mesa, para poder ser bem-sucedido. E o que não está a acontecer aqui nos países africanos. Então, por essa via, os africanos criticam e criticam veementemente o sistema liberal, os capitalistas, o Ocidente, os americanos, os europeus, sobretudo. Então, vamos virar e girar nessa dimensão. No Níger, há claramente este sentido de que os europeus vieram para aqui, sobretudo a França veio para aqui para nos criar problemas. A tal ponto de que nós não conseguimos desafiar os capitalistas que estão aqui no Níger. E é aí onde veio a diferença. Tiraram o francês, tiraram os americanos, colocaram os russos para não nos questionar os direitos humanos e ainda nos ajudarem a desafiar, expulsar o capital, os capitalistas que estavam aqui impunes a usar do nosso dinheiro, dos nossos recursos, sem nos dar espaço para nós contestarmos. Porque, de acordo com a ideologia liberal, nós devemos criticar o político. E qual é o político? Não é o político europeu, é o político africano. Professor Carlton, para terminar, esta é uma conversa interessante que podemos levar horas a fio a falar dela. Há uma fuga massiva de jovens, em particular da África Ocidental, e para o Ocidente e menos referência para a Rússia ou para a zona mais a leste. Isto pode significar que, enquanto os políticos estão de boas relações com a Rússia, o povo prefere mais seguir o Ocidente porque é lá onde parece haver mais oportunidades. Esta é uma linha de reflexão. Temos 1 minuto. Sem dúvida. É claramente as referências do bem-estar, das liberdades. Porque a Rússia, apesar de tudo, é uma ditadura. Queiramos discutir ou até onde nós quisermos, a Rússia hoje não é exemplo de democracia, é um mau exemplo e os exemplos de sucesso, de progressão numa sociedade altamente hostil na atualidade, a miscigenação, a mistura, faz com que as pessoas não vão para lá. Para além disso, há o problema das temperaturas. Não é? É verdade que a Europa também tem frio, mas o frio da Europa, no meio de tanto progresso, tanto bem-estar, é preferível ir enfrentar esse frio a enfrentar o frio e ainda as ameaças contra a integração social das pessoas na realidade russa. São muito poucos os casos de sucesso de integração de africanos na sociedade russa, ao contrário dos casos de sucesso de integração, de vivência, de prosperidade, de sucesso na Europa e nos Estados Unidos da América. Então, a boa Professor Carlton, está lá. Professor Carlton, muito obrigado por estes minutos de conversa. Falamos no que foi possível sobre as relações Rússia e África. Nos próximos tempos nós voltaremos a falar sobre isto. Um forte abraço, um agradecimento também às suas crianças que ajudaram na montagem desse estúdio improvisado para fazer o nosso programa. Um forte abraço desse lado. Bárbara Ferreira Santos e Amâncio Miguel. Foi assim, mais um África agora aqui na Voz da América. Até próxima semana. Continuação de uma ótima sexta-feira.